comemorado o Dia Mundial da Saúde e no dia 28 é um dia de reflexão em memória a vítimas de acidentes e doenças decorrentes no ambiente de trabalho. No Sonho em Ação de hoje estaremos abordando como tema a Síndrome de Burnout. Você já ouviu falar? A Síndrome de Burnout é o esgotamento profissional que influencia no aspecto social e comportamental do indivíduo. E para esclarecer as nossas dúvidas e trazer novas informações, convidamos Noeli Santos. A Noeli é enfermeira, formada pela USP, especialista em saúde pública e mestre em saúde do adulto. Fique junto comigo e vamos juntos falar sobre saúde e segurança no ambiente de trabalho. Presente na nossa sala de entrevista hoje, abordando o tema Síndrome de Burnout, está conosco Noeli Santos. Seja bem-vinda, Noeli. Obrigada, é um prazer estar aqui. Noeli, você pode nos falar os trabalhos que você vem desenvolvendo, falar um pouquinho sobre a sua formação, para conhecimento daqueles que nos assistem, nos ouvem nesse momento? Eu sou enfermeira, formada pela USP em São Paulo, e a minha trajetória dentro da enfermagem, ela se ocupou um pouco mais em entender as características do ser humano, as questões relacionadas ao estilo de vida, as vivências, o comportamento. O que é a Síndrome de Burnout? Então, ele é um conjunto de sintomas, pode ser físicos e psíquicos. Ela começou a ser estudada na década de 70. O que acontecia? Existia uma inquietação onde precisava compreender o que estava acontecendo com as pessoas. Não era uma depressão, não era um outro distúrbio, mas essas pessoas elas tinham praticamente desistido do seu trabalho. Então caracterizava aquela exaustão, não aguento mais. Uma despersonalização do trabalho, eu não tenho mais, não vejo sentido, não vejo valor, não vejo significado, eu não vejo merecimento no seu trabalho. Então essas características começaram a chamar a atenção e aí a compreensão, por que essas pessoas estão vivenciando isso e que impacto isso tem na saúde das pessoas. O estresse e a Síndrome de Burnout são sinônimos? Elas estão juntas, então acho que uma coisa interessante é a gente entender primeiro o que é o estresse. Então às vezes também a gente tem uma concepção errada do estresse. Então o que é o estresse? Quando eu me deparo com um agente estressor, pode ser interno ou pode ser externo, o meu corpo ele se mobiliza. Eu tenho uma cascata de eventos que eles são fisiológicos. Isso a gente chama síndrome de adaptação geral. Então, o meu corpo, ele se vê num desafio, ele se mobiliza até quimicamente. Isso é importante, isso é fisiológico e eu preciso disso para viver. Então, esse alerta vai me mobilizar. Agora, quando eu tenho a todo momento esses sinais de alerta, essa mobilização do meu organismo sem resolução, eu saio de uma fase de alerta para uma fase de exaustão. Aí isso é doença. Então nesse primeiro momento o meu corpo se mobilizar em algo que me desafia, isso é bom, isso é produtivo. Mas quando isso é constante, isso causa doença. E a síndrome de burnout, então, seria justamente esse estresse relacionado ao trabalho. Constantemente o meu organismo está em alerta, em alerta, em alerta, com desafios que eu não dou conta no meu trabalho até que eu chego numa fase de exaustão. Aí isso vai ter impacto na minha saúde, provocando doenças. Você acredita que essa mudança na nossa sociedade de viver em um ritmo mais acelerado, ela contribui para o agravamento dessa doença? Ou poderíamos dizer que ela é apropriada para este século que estamos vivendo? Sim, com certeza. Então, quais são as características do homem moderno? Eu tenho competitividade, eu tenho dinâmicas familiares hoje complexas, as próprias relações de trabalho, esse consumismo que faz eu ter uma correria no dia a dia. Isso leva com que a minha dinâmica existencial, a minha reflexão da própria vida, ela esteja diminuída. Tem uma filósofa, Hannah Arendt, que lá no final da Segunda Guerra, ela já dizia o seguinte: o homem tem duas vidas, a vida ativa, que é o labor, eu fazer, a produção, e a vida contemplativa, que é o meu querer, o meu pensar e os valores.
E o homem, naquela época, já estava muito mais focado a vida ativa do que a vida contemplativa e que a gente teria repercussões danosas para a sociedade por causa disso. Então eu faço, eu corro, mas quem eu sou? Qual é o meu sentido de vida? Qual que é a minha razão de viver? Então esse vazio existencial, ele me tira estratégias de enfrentamento dos desafios da vida. A sensação que nós temos, que muitos trabalhadores, que fica no ar, o que paira o sentimento, é desse esgotamento profissional. Que realmente todas as energias do nosso organismo acabaram. Aquela estafa mental, emocional, que atinge até o comportamento. E fica a grande pergunta: como saber se sofremos da síndrome e quais os seus sintomas? Então, assim, a gente tem uma variedade de sintomas, que eles podem ser físicos, pode ser de uma gastrite, uma enxaqueca constante, sintomas psíquicos como irritabilidade, apatia, mas assim, nós temos 3 pontos principais que caracterizam a síndrome. Então, primeira, como você falou, é essa exaustão emocional. Eu não aguento mais, eu não dou conta. Deu, acabou, eu não tenho mais forças. Essa é uma das características. Então, se eu tenho um profissional que ele tá ali, eu não aguento, ir trabalhar, levantar e sair da cama para ir trabalhar é uma força muito grande, esse é um sinal. O outro é a despersonalização. Eu não vejo mais sentido do meu trabalho. Aí eu me torno frio, eu não me envolvo. Fez, se não fez, tá dando errado, não é problema meu. Então eu tenho esse afastamento e esse distanciamento. E o outro fator, o terceiro fator, é quando eu passo a não ver a valorização do meu trabalho. Então assim, o meu trabalho ele não tem um impacto na sociedade. Eu não vejo resultados do meu trabalho, isso vai afetar a autoestima. Então, por exemplo, se estuda muito a síndrome de burnout em professores. Professores, enfermeiros. Num primeiro momento era quem estava mais relacionado com assistente social, policiais, com outras pessoas, né, que se tem situações de vulnerabilidade social. Hoje não, a gente já vê em outras profissões também. Então, como eu estava dizendo, do professor. Então, primeiro assim, eu não aguento dar mais aula, não dá mais. Aí o aluno, esses alunos não aprendem nada mesmo, não vão ser nada na vida, eu distancio. Ser professor hoje, ninguém valoriza, é uma profissão desvalorizada, ninguém dá valor. Então, eu estou exausto, eu tenho essa despersonalização, eu fico frio, me afasto e não vejo o valor no meu trabalho. Então, essas são as características principais da síndrome. Após descoberto essas características, esses sintomas, quais seriam as formas mais adequadas para o tratamento? Então, eu tenho que ver o que esse trabalhador está apresentando. Eu posso ter que tratar coisas físicas também. Que a síndrome ela pode ter extrapolado tanto que ela já passa de sintomas psicológicos para problemas físicos. Então eu vou tratar esses problemas físicos. Agora, as questões psíquicas, elas precisam ser trabalhadas também, às vezes até necessitando o uso de medicamento e psicoterapia. Se o trabalhador é identificado com essa síndrome, o que no ambiente dele de trabalho pode acarretar para o agravamento dessa síndrome? Então, assim, a gente pensa em 2 coisas. Existem as pessoas que já têm uma fragilidade psíquica. Elas têm estratégias menores de enfrentamento. Então, quando vier esses desafios na vida dela, esses agentes estressores, ela tem menor capacidade para se mobilizar. Então, aí que eu não fico na fase de alerta, eu vou para a exaustão. Agora, o meu ambiente de trabalho, ele pode ter sim questões que pode favorecer. Então, às vezes começando das questões pessoais, eu tenho alguns valores. A minha empresa tem valores diferentes do meu. Esse já vai ser um ponto. A questão da jornada de trabalho, ela é compatível? Então, assim, eu tenho um desgaste muito grande. As questões estão, por exemplo, as metas de trabalho que eu tenho, elas estão dentro do tempo que eu tenho para executar ou me pede para fazer coisas que é impossível eu realizar. Contradições.
Então, uma hora eu tenho que fazer uma coisa de um jeito, outra hora eu tenho que fazer de outro. Refazer o trabalho, o próprio ambiente de trabalho, pensando no ambiente físico. Se eu tenho um ambiente agradável, isso vai me favorecer. Se eu tenho um ambiente que fisicamente ele é desfavorável, também pode potencializar. O clima também organizacional, como que são as relações, eu me sinto apoiado pelos meus amigos, pela minha chefia. Outra coisa também que é fundamental, esse trabalho eu posso crescer? Eu posso crescer em termos de carreira, mas como pessoa, eu aprendo coisas novas nesse trabalho, eu uso diferentes habilidades, eu tenho autonomia, eu tenho algum poder de decisão. Então são várias coisas, a gente tem até alguns livros que mostram assim, quais são as características de um trabalho que faz sentido, características de um gestor. Então, quanto mais sentido essa pessoa consegue ver na sua tarefa, maior valorização, então esse é um efeito protetor. O contrário, então, seria o que poderia agravar a síndrome. Até uma questão assim, que visibilidade essa minha empresa tem no mercado? Então, a empresa que eu trabalho, ela é famosa por coisas erradas. Isso me ajuda a ter a síndrome. Ou não, a minha empresa, ela tem responsabilidade social, então isso me dá orgulho de participar nela. Mesmo que eu tenha algumas dificuldades, eu vejo sentido naquele trabalho. E essa síndrome, ela pode ser caracterizada como um acidente ou doença decorrente do trabalho? Então, ela está dentro do CID, que é o Código Internacional de Doenças, né? A Classificação Internacional de Doenças, como doenças, transtornos mentais e de comportamento relacionados ao trabalho. Então, ela se caracteriza como uma doença ocupacional. Se caracterizando como uma doença ocupacional, ela pode ser caracterizada como um acidente de trabalho, mas assim, determinar isso é muito mais difícil do que os outros tipos de acidente, né? Então, quando a gente vê, né? Então eu tenho riscos biológicos, riscos químicos, mas quando a questão é subjetiva, você deixar isso claro numa avaliação é mais complexo. Muito bem, Noeli, agradecemos a sua presença. Eu gostaria que você deixasse nesse momento uma palavra de incentivo aos nossos trabalhadores, fazendo as suas conclusões finais. Então, assim, como eu disse, é olhar a realidade da vida. Não existe empresa perfeita, não existe trabalho perfeito, não existe família perfeita, sociedade perfeita. Mas acho que a gente tem que pensar que existe pessoas que elas buscam esse sentido de vida, elas se fortalecem enquanto pessoas e elas são capazes de serem felizes mesmo nas imperfeições da vida. Então acho que esse seria o ponto central, o quanto que eu me aperfeiçoo enquanto ser humano para eu aprender a lidar com a diversidade, já que o mundo não vai ficar perfeito. Não vai ficar bom. Ok, nós agradecemos pela presença. Trabalhador, siga atento, cuidando da sua saúde e sempre de bem com a vida.